Jesus, será que é pedir demais? Nova fome, uma nova paixão por ti. Não é que eu não seja grato por tudo que tens feito em mim, mas meu coração tem chorado por ti. Meu coração tem clamado por ti. Ser tocado por tua glória é o meu anseio, é o que eu mais quero, Deus. Ser mudado por tua face é o meu desejo, é o meu maior prazer. É o meu prazer. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada pra mesa, eu não trouxe nada pra mesa, apenas uma fome e uma sede. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti, como eu quero a ti, meu amado Jesus. Eu nunca olhei pra alguém como eu olho a ti, como eu quero a ti, meu amado Jesus. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é este que vem nos abraçando? Quem é este que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o
E aí galera, tudo bem? Eu sou o João Emanuel e eu vim falar uma experiência muito louca que eu tive com Deus aqui pra vocês, compartilhar com vocês. Então, um dia a gente tava acho que ensaiando para um teatro que a gente ia apresentar no Retiro de Adolescentes e meu amigo Matheus Paz me contou uma história muito legal que aconteceu com ele. Que foi a seguinte, ó. Ele tava no Retiro de Jovens, pá, adorando. E Deus mandou ele jogar um copo d'água na cabeça dele. Eu falei, nossa, tremendo. E daí me veio a sensação de, tipo, lembrar disso, do que aconteceu. Daí eu falei, beleza, vou lembrar. Achei muito legal, vou lembrar. Vou cuidar, não vou esquecer disso. E no retiro de adolescentes que a gente foi, tava perto, a gente tava no sábado à noite e teve louvor, pregação. Depois no final teve mais um louvor. E nesse louvor, Deus mandou eu ir lá fora. Daí eu falei, beleza, tô indo lá fora. Daí ele falou, então, você lembra do que eu mandei você guardar? Mandei você lembrar? Eu falei, eu lembro. Daí ele falou, então vai lá, pega 3 copos d'água e joga na tua cabeça. Eu falei, beleza, eu vou indo. Agora, peguei os 3 copos d'água lá, joguei na minha cabeça e veio uma sensação muito louca, que foi a experiência que eu tive com Deus, que foi muito gratificante estar lá conversando, estar lá entendendo o que Ele quer dizer pra você. Foi uma coisa muito louca. E esse foi meu testemunho. Tamo junto. Fala galera, tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui, é muito bom ter você aqui com a gente em mais um Cultura R12. Apesar de que não é só mais um Cultura R12, a gente está começando uma série nova hoje, a série Crazy, e essa série promete ser muito louca. Para quem não sabe, Crazy é uma palavra em inglês que significa louco, doido, maluco, e nessa série a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como as coisas de Deus são loucura ou parecem loucura, sobre como Deus faz loucuras, sobre como nós fazemos loucuras para Deus e sobre toda essa maluquice que é caminhar com Deus. Então, acompanhe essa série, acompanhe cada episódio, cada semana, e eu tenho certeza que você vai conhecer um pouco mais, entender um pouco mais dessa loucura toda que é caminhar com Deus. Para começar, eu queria falar sobre como as coisas do reino de Deus são uma loucura e são invertidas e até mesmo de ponta cabeça às vezes. E esse é o tema da palavra, de ponta cabeça. E nessa palavra eu quero mostrar para vocês como a gente pode entender melhor e conhecer melhor como que é toda essa loucura de Deus e do Evangelho. Para começar, não tinha como não falar desse tempo, né, da pandemia. Eu sei que está todo mundo já cansado de ouvir de coronavírus, de isolamento social, de número de casos, de tudo isso. Em todo lugar que você vai é só isso que é falado, mas não tem como não falar. Já parou para pensar que já faz mais de 4 meses que as aulas presenciais foram suspensas? E os cultos também, já faz mais de 4 meses que a gente não tem culto presencial. Que saudade, meu Deus do céu. E isso é muito louco. Se alguém me falasse no começo desse ano que a gente já está vivendo isso, que a gente está vivendo essa pandemia e por tanto tempo assim, eu não ia acreditar, eu ia falar que é loucura. Mas no começo desse ano, antes de acontecer tudo isso, eu estava muito empolgado. Eu estava muito empolgado com o que Deus ia fazer no R12, no meu trabalho, em várias coisas. E eu estava muito assim, com sangue nos olhos, assim, tipo, nossa, vai ser muito legal. E eu compartilhei isso com algumas pessoas, e as pessoas também falaram que estavam empolgadas. E aí chegou essa pandemia e não aconteceu aquilo que eu imaginei que ia acontecer. Não da forma que eu imaginei que ia acontecer. Cara, por incrível que pareça, ainda nessa pandemia, ainda nesse caos, ainda em todo essa loucura que está acontecendo, Deus tem feito muita coisa. Cara, Deus tem me abençoado no meu trabalho, Deus tem abençoado a gente no R12, tem muita coisa que a gente está caminhando e está tentando se renovar e se reinventar para viver esse tempo de quarentena, de isolamento. E para pensar, às vezes Deus faz as coisas não da forma que a gente imagina. Nem sempre é da forma que a gente imagina. E parando para pensar nisso e olhando para a Bíblia, a gente vê muita coisa que também é assim. Por exemplo, Sara. Sara era a mulher de Abraão, e ela era muito velha, já era bem de idade. E fala que ela já não poderia ter mais filhos. Mas Deus vem e dá um filho para ela, Isaac, o filho da promessa. E aí depois você vê
como era muito importante que isso acontecesse para todo o resto da história. Então isso é loucura. Moisés era um judeu, ele era gago, e ele cresceu no palácio do faraó. E assim ele foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Davi era só um menino quando ele enfrentou o gigante Golias, e aquele gigante que estava colocando medo em todos os soldados de Israel e até mesmo no rei Saul. E ele foi lá e enfrentou Golias. Loucura! E quando a gente para pensar, os judeus, na época de Jesus, esperavam um Messias que viesse como um rei, governando e tirando o domínio de Roma, do povo judeu. E aí Deus manda o filho dele como um menino, nascendo numa manjedoura simples e depois para ser crucificado numa cruz. Cara, nem sempre Deus faz as coisas da nossa forma, nem sempre Deus faz as coisas da forma que a gente pensa, nem sempre Ele faz as coisas que a gente quer. E isso gera uma pergunta em nós. Por que Deus faz isso? Por que Deus nem sempre faz da forma que a gente espera, nem sempre é da forma normal? E a resposta está lá em 1 Coríntios 1:27, que fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar os poderosos. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. E a resposta para a pergunta é por que Deus faz as coisas dessa maneira meio louca, nem sempre como a gente pensa, é a seguinte: Deus escolhe coisas loucas para que ninguém se orgulhe. Vamos pegar a história de Davi, por exemplo. Se no lugar de Davi, quem fosse enfrentar Golias fosse o rei Saul com sua armadura e com sua força, provavelmente as pessoas não dariam crédito, não dariam glória a Deus por aquilo que aconteceu. Eles não iriam ver Deus ali no meio. Mas Deus escolheu um menino sem armadura, só com algumas pedrinhas e uma funda para derrotar o gigante. Cara, era muito pouco provável que um homem, um soldado, até mesmo o rei, derrotasse Golias. Fala que Golias era um gigante, ele era muito forte, e então era muito pouco provável. Agora, um menino sem armadura e sem nenhum treinamento militar em combate era muito menos provável. E é aí que Deus é glorificado, no improvável. Deus é glorificado no improvável. Também, Deus escolhe as coisas loucas para mostrar que a forma que a gente vê não é a forma que Ele vê. Em Isaías 55:9 fala que assim como o céu é mais alto que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos dele são mais altos que os nossos. Então, não tem como a gente tentar entender Deus com a razão, com a forma que a gente pensa que vai ser, sendo que Deus vê diferente. Ele sabe mais que a gente, ele consegue ver o tempo diferente da gente, ele não vê o nosso passado, o nosso futuro e o nosso presente da mesma forma que a gente vê numa linha, mas ele vê tudo ao mesmo tempo, ele vê diferente, não tem como entender, não com a razão. E aí a gente olha para essas coisas, para como Deus vê as coisas, e para nós parece loucura, até mesmo para a gente que está na igreja, que está caminhando com Ele, ainda assim para a gente parece loucura às vezes. Às vezes a gente ouve a voz de Deus, às vezes pedindo alguma coisa para a gente ou falando alguma coisa, e a gente acha que é na nossa cabeça. A gente acha que é coisa da nossa imaginação e tal, ou a gente fica com medo ou vergonha. E isso aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu tinha uns 16 anos, a gente estava no retiro lá no Terra Viva, e devia ser uma das últimas ministrações, se não me engano, e estava no finalzinho dessa ministração. A gente tinha tido um momento bem gostoso com o Espírito Santo, e a gente estava ali no finalmente, e nesse fim, a Elaíse chamou os líderes lá na frente para receberem oração. E até nesse momento, eu não lembro de absolutamente ponto algum da minha vida eu pensar em ser líder. E eu não lembro também dos meus amigos, do meu grupo familiar, comentar alguma coisa sobre se tornar líder no futuro. E naquele momento, quando a Elise chamou os líderes, eu lembro que eu senti um impulso de ir lá na frente também. Ela não estava falando comigo, eu não era líder, mas eu senti como se o impulso fosse para mim, sabe? Como se eu devesse isso, como se o meu lugar fosse lá. Eu não lembro exatamente que palavras que a Elise usou, não lembro exatamente se Deus falou alguma palavra específica para mim, mas eu lembro do sentimento que eu tive na hora, como se aquele fosse o meu lugar. Sabe quando o professor ou a professora tá fazendo chamada e chama o teu nome e você sabe que é com você,
Não é com o outro, não é o outro que tem que responder, é você. Foi mais ou menos assim que eu me senti. Como se quando ela chamasse o Elias na frente, ela estivesse falando comigo também. Então era minha obrigação ir lá também. Mas eu fiquei relutando ali, conversando com Deus e relutando se era aquilo era da minha cabeça. E eu acabei que não foi. Só que ali depois eu comentei com a Elaíse sobre aquilo que eu tinha sentido, aquilo que eu tinha sentido de Deus. E no ano seguinte, quando eu tinha 17 anos, 2007, se não me engano, eu comecei a liderar um grupo de pré-adolescentes. E aí, então, isso já fazem uns 14 anos, de lá pra cá, tô aqui liderando o R12. E, cara, eu fico pensando, se eu tivesse encarado aquilo só com a minha razão, se eu tivesse encarado aquilo como coisa da minha cabeça, será que eu estaria aqui hoje? Se eu tivesse encarado aquilo só com o meu pensamento, achado que aquilo era coisa que era loucura, que eu não devia fazer, o que teria acontecido? A razão dizia que eu era muito novo para ser líder, a razão dizia que eu era muito tímido para ser líder, que eu não tinha nenhuma habilidade, nada especial que me tornasse capaz de ser líder. Mas com a razão, a gente sempre fica limitado. Quando eu tento entender as coisas de Deus com a razão, eu sempre acabo me afastando daquilo que Deus tem para mim. Então eu preciso entender Deus de outra maneira, não com a razão. Em 1 Coríntios 2, versículo 9, é um texto que bastante gente conhece, fala assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou as coisas que Deus tem para aqueles que o amam. Cara, presta atenção. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou. Cara, isso é muita loucura. Para pensar todos os gênios que já teve no mundo, todos os revolucionários, até mesmo na nossa geração, por exemplo, Albert Einstein, Isaac Newton, o próprio Steve Jobs, que criou a Apple, o Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, tantos gênios, tantos revolucionários, tantas pessoas revolucionárias à frente do tempo, que tem muitas ideias, e mesmo assim, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou aquilo que Deus tem para nós. Então isso é muita loucura. Imagine o que será que Deus tem para nós que ninguém nunca imaginou, ninguém nunca viu nem ouviu. E no capítulo seguinte, no versículo seguinte a esse texto, fala que mas essas coisas, essas loucuras foram reveladas a nós através do Espírito de Deus. E no versículo seguinte fala que nós recebemos o Espírito de Deus. Então esse Espírito que revela as coisas, que revela as loucuras de Deus, essas coisas loucas que Deus quer entregar para nós, ele está em nós. Então, ele revela a nós porque ele está em nós. E, continuando o texto ali, no versículo 14, fala o seguinte, presta atenção nesse texto. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue discernir elas espiritualmente. Então, a gente precisa entender que as verdades do reino de Deus só podem ser entendidas espiritualmente por quem é espiritual. Não tem como entender verdades espirituais sendo racional com a razão. Você precisa estar no campo espiritual. Preciso ser espiritual. Se você tentar entender Deus com a razão, você vai achar loucura. É o que fala ali no começo do texto. O homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não tem como aceitar as coisas de Deus com a razão, porque lhe parecem loucura. Como que você vai entender com a razão que Deus sempre existiu? Que Deus não tem pai nem mãe? Não tem como. Não tem como entender que o simples fato de um cara morrer numa cruz libertou todo mundo do pecado de uma vez por todas. Isso não faz sentido. Então, com a razão não tem como. Então, como que a gente faz para entender melhor as loucuras de Deus? Pensa assim, se Jesus viesse na Terra hoje, ele já veio à Terra. Se ele viesse na Terra hoje, assim como naqueles dias, será que a gente ia reconhecer ele como Filho de Deus? Jesus veio na Terra e muitos não reconheceram ele como Filho de Deus. Tanto que ele acabou sendo preso e levado para a cruz por isso, porque as pessoas não ouviam e não reconheciam ele como Filho de Deus. Será que nos dias de hoje a gente reconheceria Jesus como Filho de Deus? Ou ele seria só mais um louco falando loucuras por aí? Será que a gente reconhece o agir de Deus nos nossos dias? Será que quando Deus faz alguma coisa, faz um milagre, ou Deus age de alguma forma, ou ele entrega uma palavra para você, ou você recebe uma bênção, alguma coisa, será que você consegue discernir isso? Ou será que você acha que as coisas são só loucura? Como que eu posso ter esses olhos? Como que eu posso ver as coisas de Deus, as loucuras de Deus,
com esses olhos espirituais. E é muito simples o que precisa ser feito. Eu preciso do Espírito Santo para discernir coisas espirituais, verdades espirituais e ser espiritual. Eu preciso do Espírito Santo. Lembra que eu falei? Aonde está o Espírito Santo? Tá dentro de nós. Então eu só preciso fazer uso dele. Na Bíblia fala que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E quando fala todas as coisas, é todas as coisas mesmo. Quando você tenta entender as verdades espirituais com a razão, você não consegue, parece loucura. Mas quando você tem o Espírito e você é espiritual, você entende as verdades. Tanto as verdades espirituais quanto as naturais. Todas as coisas. O Espírito te dá a habilidade de discernir o que é espiritual e o que é natural. Então, faça uso do Espírito. O Espírito Santo é uma das coisas mais fantásticas que Jesus entregou pra gente. Então, faça uso dele. E eu queria terminar fazendo um desafio para você e para nós, como ministério. E o desafio é o seguinte: que tal se a gente usar mais o Espírito Santo? Fazer mais uso dele. A gente não precisa fazer nada para conseguir ele, porque o que a gente precisava fazer já foi feito por Jesus. Então ele já está em nós. A gente só precisa usar ele, tirar ele para fora e fazer o uso dele. Vamos usar ele para conhecer mais a palavra, para ler a Bíblia e entender melhor a Bíblia. Porque, cara, se ler a Bíblia sem o Espírito Santo vai parecer loucura mesmo, porque a Bíblia é um livro muito louco e tem muita história muito louca, como aquelas que eu falei aqui. Se você não tiver o Espírito Santo para entender, você vai achar loucura. Então vamos usar o Espírito Santo para ler mais a palavra, entender mais a palavra. Vamos usar o Espírito Santo para ouvir mais a Deus, ouvir a voz dele e também obedecer a voz dele. Assim como aconteceu comigo, que eu ouvi a voz de Deus me dando um direcionamento para a liderança, e eu fiquei relutando ali, não, vamos ter o Espírito Santo, vamos usar o Espírito Santo para discernir essas verdades, aquilo que Deus tem falado, e vamos usar o Espírito Santo para enxergar as situações difíceis por outro lado, pela visão de Deus. Vamos usar o Espírito Santo para ver até mesmo essa pandemia, que eu não estou dizendo que é a vontade de Deus ou que tem alguma coisa de boa, tem muita gente sofrendo por isso, mas, cara, se a gente for enxergar essa pandemia pelo lado espiritual, você vai ver que é um tempo muito complicado, muito difícil para muita gente, mas Deus ainda está fazendo muita coisa. Cara, a gente está sendo muito treinado nesse tempo, e muita gente tem se reinventado, muita gente tem se superado nesse tempo. Então, pelos olhos espirituais, tem outra versão da história. Então, vamos ao Espírito Santo para entender melhor as loucuras de Deus. Amém? Deus abençoe você, um abraço, até semana que vem, valeu!